Olá pessoal, meu nome é Antônio Pacheco. Eu vou passar para vocês duas leis: Lei de Acesso à Informação e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que cairá no seu concurso da Câmara Municipal do Guarujá. Inicialmente, nós iremos conversar sobre a Lei de Acesso à Informação. Professor, que lei é esta? Pessoal, a lei que vai cair no seu concurso é a 12.527/2011. Vamos conversar sobre essa lei. Esta lei, pessoal, ela regula o direito do cidadão ter acesso às informações aos órgãos públicos da administração pública. Explica melhor, professor. A Constituição Federal estabelece normas gerais, direitos e garantias, até mesmo genéricos. Não tem como a Constituição prever todos os direitos. E lá tem o direito do cidadão ter acesso aos órgãos públicos, informações. E nós aprendemos que a administração pública tem como base os princípios previstos no artigo 37, que é o LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pelo princípio da legalidade, a administração pública só pode fazer aquilo que está previsto em lei. E por isso, a Constituição Federal tem a previsão do cidadão ter o acesso à informação e cria-se a Lei de Acesso à Informação para que o cidadão pudesse ter esse direito de ir até os órgãos públicos e solicitar informações públicas. Neste sentido, para o concurso de vocês, nós iremos estudar detalhadamente a Lei de Acesso à Informação com os principais pontos, dando dicas para vocês estudar objetivamente o material que é a lei. Professor, onde é que eu encontro a Lei de Acesso à Informação? Eu sugiro você estudar no site do Planalto, diretamente na fonte. Professor, quais são os principais pontos importantes dessa lei? Destacarei. O primeiro é você entender o que é a Lei de Acesso à Informação. Para que ela serve e para quem que ela se destina. Professor, eu quero estudar para a prova está em cima, o que eu tenho que fazer? Você tem que ler a lei. Você tem que ler a lei de forma sistematizada. Um exemplo. Você pergunta, para quem é dirigida a Lei de Acesso à Informação? Aos órgãos públicos da administração direta, do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e dos tribunais de contas. Lá fala cortes de contas, que é o mesmo que tribunais de contas. Professor, e para que serve? Serve para que o cidadão possa fiscalizar a administração pública, para que a administração pública possa fornecer as informações. E com isso o cidadão possa fiscalizar os atos dos poderes mencionados. Lá no artigo 1º da lei, ela dispõe sobre o direito fundamental do cidadão ter acesso à informação. Um direito previsto na Constituição Federal e regulamentado pela Lei 12.527. Além disso, nós temos aqui no artigo 1º, nos seus parágrafos em seguinte, a quem subordina-se a essa lei. Dica: vocês têm que pegar uma sugestão, o artigo 1º, e copiá-lo à parte. Porque a banca examinadora pode perguntar a quem se destina esta lei, a quem está subordinado a esta lei. E lá no parágrafo único do artigo 1º, descreve quem são os órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo, legislativo, tribunais de contas, são as cortes de contas, o poder judiciário e do Ministério Público. Sugiro que vocês copiem este artigo. Eu peço licença para vocês, eu estou acompanhando aqui no notebook os principais artigos a serem estudados.
Outro ponto importante dessa lei é saber quais são os conceitos básicos de documento, o que é uma informação sigilosa, o que é uma informação pessoal, o que é uma informação autêntica, o que é uma informação primária. Professor, esta lei é difícil? Não, não é difícil. Como eu tenho que estudar ela? Por exemplo, o artigo 4 desta lei, você vai também, novamente, pegar uma folha à parte e escrever. Porque se a banca perguntar para você qual é o conceito de documento, informação, vocês saberão e não errarão a questão. Professor, o artigo 4 trata sobre conceitos básicos do que é documento, informação. É complexo? Não. Professor, como é que eu vou acertar a questão? Decorando esses itens que estão no artigo 4º da Lei de Acesso à Informação. Professor, me explica mais. Pessoal, ela é autoexplicativa. A ideia da Lei de Acesso à Informação é ser autoexplicativa, melhor compreensível para o cidadão. Esse artigo sugiro vocês copiarem a parte e decorá-los. Agora, tem alguns pontos que requerem uma maior explicação. Qual é a regra da Lei de Acesso à Informação? A regra é: todos os atos da administração pública são públicos. Estudamos princípios da administração pública, que é o LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade: a administração pública só pode fazer aquilo que estiver previsto em lei. Impessoalidade: a administração pública, por meio de seu administrador público, deve agir de forma neutra, impessoal. Moralidade: o administrador público tem que agir com probidade, honestidade com a coisa pública. Princípio da publicidade: em regra, todos os atos da administração pública deverão ser públicos. E eficiência: a administração pública deve realizar suas atividades de forma rápida, bem feita e com o menor custo possível. Professor, o senhor acabou de falar que o princípio da publicidade é em regra. E por que é em regra? Porque existem exceções. Professor, a Lei de Acesso à Informação traz essas exceções? Traz. E nós iremos ver um pouquinho para frente. Mas quando é que uma informação não será pública? Quando ela causar insegurança ao Estado ou à sociedade. Esse é um dos requisitos para que essa informação, em regra, não seja pública. A ideia é que todos os atos sejam públicos. É isso a ideia da Lei de Acesso à Informação. Este o princípio, a origem dessa lei, para que a administração pública seja obrigada a fornecer essas informações. No entanto, nem todos os atos são obrigados a serem públicos, em razão da segurança do Estado ou da sociedade. Quando for para preservar esses dois elementos, a informação poderá ser restrita. Ok, professor, o senhor já me falou dos princípios da administração pública. Professor, onde estão previstos estes artigos? Estão previstos no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Está lá: a administração pública rege-se pelos princípios, o LIMP. E para ter um sistemismo, a Constituição Federal estabelece o princípio da publicidade. E o princípio da publicidade é em conjunção com a Lei de Acesso à Informação.